Na zona de rebaixamento e ainda sem vencer na Série B, a Ponte vem repetindo em 2024 a dificuldade dos últimos anos para embalar na B-Zona. Desde que retornou à Série B, a Macaca conseguiu somar uma vitória nas duas primeiras rodadas apenas em 2018, justamente no ano em que a equipe voltou à segunda divisão. Já nos 3 anos seguintes, assim como na atual temporada, a Ponte somou apenas 1 ponto nos 2 primeiros jogos. A situação mais crítica foi no ano passado, quando a Macaca perdeu as 2 primeiras partidas e lutou contra o rebaixamento até o final da competição. Buscando a primeira vitória, a Ponte terá pela frente o Amazonas dentro de casa na próxima segunda-feira. Estamos começando a semana, iniciando. Tem uma semana longa agora, tem um jogo segunda-feira contra o Amazonas. E estamos muito focados. A partida passada já passou, agora vamos pensar agora no Amazonas, o adversário que nós vamos enfrentar. E vamos para cima. Subiram da Série C para B. Nós temos que respeitar esse adversário, né? Pezinho no chão, mas quem manda aqui somos nós, em casa, e vamos pra cima. Contratado em janeiro, Dodô foi peça fundamental no início do Campeonato Paulista. O meio-atacante foi titular em 5 das 7 primeiras rodadas, contribuindo com 2 gols e 1 assistência. Mas aí um entorse no joelho direito no duelo contra o São Paulo afastou o jogador dos gramados por 1 mês. Recuperado da lesão, Dodô retornou nas quartas de final contra o Palmeiras e na Série B foi acionado na última partida contra o Goiás. Graças a Deus me recuperei muito bem da lesão, né, que eu estive. E fisicamente eu estou bem e estou pronto para ajudar o grupo e a Ponte Preta. Na preparação para o duelo contra o Amazonas, Brigatti espera contar com os retornos dos atacantes Gabriel Novaes e Renato. Novaes foi desfalque na última rodada por conta de um quadro de gripe. Já Renato está em fase final de tratamento de uma lesão no tornozelo e também pode pintar na lista de relacionados. Destaque do CRB no ano passado, Renato disputou apenas uma partida como titular pela equipe alvinegra. Marcou contra o Palmeiras nas quartas e também contra o São Paulo na 7ª rodada. O atacante até chegou a despertar o interesse do Náutico, mas a Macaca descartou a negociação e decidiu apostar na recuperação do atleta para a sequência da temporada. Agora o torcedor espera que Renato tenha no Majestoso o mesmo rendimento que alcançou no time alagoano em 2023. E o Vladimir Catarina esteve hoje, a Ponte abriu uma janela para reportagens. E o Vladimir esteve lá no CT do Jardim Olinda. Isso hoje pela manhã. Conte-nos tudo o que é que aconteceu lá, hein, Vladimir? Não nos esconda nada. Na verdade, infelizmente, a gente não teve acesso ao treino. Não, nem o aquecimento a gente pôde acompanhar, né? O que adiantou, sei lá, então? Normalmente a gente acompanha pelo menos parte aí do aquecimento, mas isso aconteceu. Mas deu para pescar algumas coisas, viu, Batista? Isso é importante, deu para pescar, principalmente, que é um clima bem agradável lá na Ponte Preta, né? Mesmo com os 2 resultados ruins, principalmente a derrota para o Goiás, né? 3-0. Acabou dando uma chacoalhada ainda mais com essa questão do Gé, mas aparentemente o clima tá tranquilo na Ponte Preta com relação a isso. Nós ouvimos o Pedro Rocha e também o Dudu Vieira, e o Pedro Rocha nem tanto, mas o Dudu Vieira foi questionado sobre essa questão do Gé. Ele disse, olha, não, o Gé, ele bateu o pênalti porque ele se sentiu bem, se sentiu em condições de bater o pênalti naquele momento. Errar, claro, faz parte do jogo e não há nenhum tipo de preocupação com relação ao Gé estar com a cabeça longe, estar desfocado naquilo que ele quer conquistar com a Ponte Preta. Então, a gente ouviu os jogadores, falaram exatamente sobre isso, não deu para ouvir o Brigatti, né? O Brigatti a gente não conseguiu ouvir, todo mundo quer saber exatamente o que aconteceu naquela situação com o Gé, mas a informação oficial é de que já foi realizada uma conversa com o Gé e também com o staff do jogador. Aparentemente, está tudo resolvido, né? O Gé se diz focado em continuar defendendo a Ponte Preta e fazendo o melhor com a camisa da Macaca, mas a expectativa fica exatamente
para aquilo que vai acontecer na próxima partida, né? Contra o Amazonas em casa, como vai ser a reação da Ponte Preta, se o Gé vai estar em campo ou não, se o Elvis volta ao time ou não, mas aparentemente um clima tranquilo pelos lados da Ponte Preta, pelo menos foi isso que a gente sentiu hoje de manhã lá no CT. O Gé estava lá, treinou direitinho? Na verdade, a gente não viu nada do treino, né? A gente viu jogadores que foram disponibilizados para entrevista e alguns outros que acabaram passando ali pela sala de imprensa, né? A gente viu o Dodô, por exemplo, viu também o Matheus Regis, nem o técnico Brigatti, nem o Gé, a gente conseguiu ver nessa pequena janela que foi aberta pela Ponte Preta hoje pela manhã. Sem querer ter razão. Você lembra o que eu comentei aqui ontem? A respeito da ordem de quem deveria ter batido o pênalti? Era o Dodô. E o Gé pegou, se sentiu bem, tem todo o direito. Eles têm lá a lei deles, né? Se tem entendimento, não sai discussão, mas a ordem, não estando o Elvis, quem tem que bater é o Dodô. Então, eu não estou dizendo que isso explica o destempero do treinador que ficou louco da vida com o jogador. Ele tirou na cabeça dele que o jogador ia ser expulso. Pronto. Eu respeito tudo isso, mas teve isso também. Né? Porque se você treina e tem o cara que é o batedor oficial, isso tem que ser respeitado. O que pensou, Gé? Se eu faço, eu fico de bem com a torcida, aquela coisa toda. Ele não teve má intenção nisso, mas para mim tomou a decisão errada. E isso também deixou chateado o treinador da Ponte. Então, mas esse abrir mão, CH, o Dodô abrindo mão da cobrança de pênalti, sendo ele o cobrador oficial, uma prerrogativa dele ou teria que passar pelo treinador? Por exemplo, olha, o Dodô fala, olha, o Gé quer bater, eu vou deixar ele bater. Tem que passar pelo treinador ou é uma decisão que é somente do Dodô naquele momento autorizar o Gé a bater? É muito difícil, depende da organização, né? Depende de como isso é o treinador. Antes. Eu acho que isso tem que estar. É a mesma coisa. Quando não, o Elvis estava definido campo, antes. Sim, mas o abrir mão, por exemplo. Porque os cobradores eram quando o pela Elvis ordem. está dentro do Elvis, campo, quem é que bate escanteio? Pela ordem. Elvis quem que e bate Dodô. falta? É o Elvis. Elvis estava no banco, Dodô jogando. Então o cobrador era o Dodô. Se o Gé pegou, aliás, o Marco Eberlin, o presidente da Ponte, ele tem conversado pelas redes sociais com os torcedores. Acho até muito legal isso. É bacana porque evita uma série de especulações. E ele falou a respeito disso. Ele disse que na conversa que teve com o Gé disse que desde a época do Hélio dos Anjos, o Gé não tem qualidade para bater pênalti. E desde a época do Hélio dos Anjos, não é de agora. Mas ele disse que tinha ali a oportunidade de virar a página por causa da negociação frustrada para o Santos. Foi o que disse nas redes sociais o presidente do clube. E me parece, né? Ele não disse isso nas redes sociais, mas me parece que o grupo apoiou. Ele tomou a iniciativa de bater, porque se ele faz o gol, realmente era uma página virada, né? O Dudu Vieira disse isso hoje, que foi uma decisão tomada ali dentro de campo e o grupo apoiou porque o Gé entendeu que estava... Tem um ingrediente nessa história que tem que ser considerado. Quem estava no gol do Goiás? Um baita pegador de pênalti. E de goleiro, acho que o Brigatti entende, né? Eu tenho certeza que isso deixou o treinador descontente. Tenho certeza disso. Uma outra coisa que o presidente disse também é que a substituição foi exatamente por causa da possibilidade do Gé ser expulso. Estava de cabeça quente, deu aquela entrada no Tadeu e aí o técnico achou melhor tirá-lo da partida porque ele seria expulso. Não teve nada a ver com o pênalti perdido. Isso segundo o presidente. Foi o presidente que disse. Perfeitamente. Eu quero ouvir isso do Brigatti. Se eu perguntar isso pro Brigatti, ele fala o que aconteceu. Mas você acha que o presidente mentiu? Não. Talvez ele não tenha tocado nesse assunto com o Como Brigatti. não? Ele disse que conversou a respeito desse assunto. Eu não disse que o presidente mentiu, hein? Eu não disse isso. Mas ele respondendo lá, ele falou isso. Ele deu essa informação. Tá bom. De que a substituição, o Brigatti fez a substituição porque ficou receoso de que o Gé poderia ser expulso. Não desagradou, ele abre um precedente. Ele treina, chega na hora do jogo, os caras decidem agora quem vai bater o pênalti ou vai bater o escanteio é outro. Nós decidimos entre nós. Beleza, eu respeito isso, tá tudo certo. Eu volto a repetir, né? E o Vladimir Catarino está colocando que o Dodô, na reportagem, vai pro ar hoje, né? Isso, Dudu Vieira. Dudu Vieira, hoje à tarde, no programa Esporte em Debate, das 5 até as 7h30 da noite.
sobre essa questão. O grupo o apoiou. Sim. O cara precisava mudar a página. Nós não podemos crucificá-lo, colocá-lo no Monte Gólgota, lá onde Cristo foi crucificado, por uma atitude positiva, uma iniciativa do jogador em tentar virar a página. Errou, é verdade, mas poderia ter acertado e a página estaria virada. Prejudicou o time da Ponte? Muito mais prejudicou o time da Ponte pela entrada violenta que ele deu no Tadeu do que o pênalti perdido. O pênalti perdido foi muito ruim, né? Porque a Ponte ia fazer 1-0, muda o comportamento do jogo. Agora, muito pior foi a saída do Gé. Então, o Gé tem que ser cobrado pela entrada violenta que ele deu no Tadeu. E não pelo pênalti perdido, que até Zico perdeu o pênalti em Copa do Mundo. Mas naquele jogo, naquela circunstância, eu não tenho bola de cristal aqui, não sou pitonisa, não é? Mas se a Ponte sai na frente, a história do jogo é outra. Então as duas coisas são graves para mim, e ele não deveria tomar a atitude que ele tomou, mas não estou crucificando o Gé, não. É uma questão de personalidade, ele se sentiu bem. Isso acontece toda hora no futebol. Agora tem o comando lá, e o comando tem que ser respeitado. E tem uma coisa, né, Batista? A gente está acompanhando o Gé desde o ano passado aí, com a camisa da Ponte Preta, e não é a primeira vez que ele dá um carrinho desnecessário, que ele comete uma falta de ataque desnecessária e toma cartão amarelo, né? Então não dá para dizer que agora o Gé resolveu se rebelar contra todo mundo e deu aquele carrinho no Tadeu e tomou cartão amarelo. É um comportamento recorrente do Gé desde o ano passado. Então, nada diferente daquilo que o Gé vem fazendo ou vinha fazendo já em algumas partidas, né? Tem umas fotos da pintura das arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli. O estádio está passando por reformas. E o torcedor que comparecer lá na segunda-feira já vai ver estas imagens, né, que nós estamos mostrando. São imagens já com a pintura concluída. Bacana, hein? A Ponte preparando, dando aí um banho no visual do estádio majestoso. Você gosta de falar retrofit, Batista? Não, o retrofit a Ponte tem o interesse de fazer, né? Mas o retrofit é uma obra bem maior que a Ponte futuramente tem o interesse de fazer. Melhorar todas as condições. Por enquanto, o que a Ponte pôde fazer é dar aí essa... Tá bonito. Fez uma pintura por dentro, por fora e por dentro. Desculpe a minha ignorância, mas o que é retrofit? Retrofit é o que fez o Santos na Vila Belmiro. É uma reforma com grife. É uma reforma. Reforma. Uma garibada. É uma reforma com grife. Isso, uma reforma maior, entendeu? Não? Entendi. E agora, no dia 10 ou 12 agora de maio, a Ponte vai assinar contrato com a empresa que vai reformar os refletores. A iluminação do Majestoso é muito ruim, mas vai ficar muito boa, porque são 1.600 lux. Lux é a unidade que mede a luminosidade do estádio. E então, a CBF, por exemplo, exige na Série A 1.500 de mínimo. 1.500 de mínimo. A Ponte terá 1.600 lux, mas vai demorar aí uns 4 meses, né, depois da assinatura do contrato.